Uma orquestra só emociona quando cada instrumento encontra o seu tempo, a sua voz e a sua escuta. E com as empresas não é diferente, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GS1 Talks, o podcast oficial da GS1. Essa temporada está sendo gravada aqui direto do Brasil em Código 2025. Aqui do meu lado, para encerrar essa temporada, não podia estar melhor acompanhada. Maestro João Carlos Martins dispensa comentários, um exponente da música clássica no Brasil e no mundo. Virgínia, CEO da GS1 Brasil. Estamos todos ainda um pouco emocionados, porque acabamos de assistir a palestra de encerramento do Brasil em Código 2025, que foi realmente muito especial, intercalando um pouco de história de vida, um pouco de casos, com música. Obrigada pela sua presença, maestro, aqui no estúdio do GS1 Talks. O prazer é meu estar aqui com você, Débora, e com a Virgínia. Aliás, não devia ser mais CEO, devia ser CIA, porque atualmente só se encontra CEO mulher na vida, meu Deus do Bem-vinda, céu. Virgínia, aqui no nosso GS1 Talks, direto do Brasil em Código 2025. Obrigada, o prazer é meu estar aqui e a emoção é muito grande. A emoção né? é grande. Eu estou gaguejando, maestro. estou emocionada e nem vou esconder, porque você disse na sua palestra que o papel do músico, né, para tocar uma pessoa, ele arranca o quê? Você tem que acabar um concerto, o público tem que ter uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Aí você percebeu que você conseguiu chegar no coração e na alma daquela pessoa do público. Acho que é o que a gente viu aqui. Hoje a palestra, a plateia é um pouco diferente, né? Estiveram aqui ao longo do Brasil em Código 2025 mais de 2.000 líderes empresariais. Então a plateia é um pouco diferente, mas acho que você chegou nesse objetivo. Vi várias pessoas, né, soltando lágrimas e sorrisos. Foi um ótimo encerramento. O nosso tema de hoje é fugir um pouco do script corporativo, né? Então, esse episódio, a gente vai buscar traçar um paralelo entre a liderança, né, de uma orquestra, a liderança por meio da música e a liderança empresarial. Ao longo desses episódios desta temporada do Brasil em Código, nós falamos muito sobre os desafios da liderança. Encantar, liderar, engajar, surpreender, reter pessoas, reter talentos, atrair pessoas. E pela música, me parece que a gente tem um atalho, né, para liderar. No caso de uma orquestra, como pianista, o meu mundo era focado no teclado. Que parece, inclusive, um código que a gente conhece, né? E no momento que você inicia uma nova profissão, no meu caso, como maestro, você abre os braços. O que acontece? Como maestro, você tem que ter uma liderança, mas não é como antigamente. Essa liderança tem que ser democrática, aonde você tem que perguntar para os músicos, o som de uma orquestra é o som do maestro, isso sem dúvida alguma. Mas você tem que coparticipar suas ideias com os músicos. Aliás, dizem que todos os maestros são prepotentes, arrogantes, vaidosos. Quase não falam isso dos líderes corporativos também. Tem até uma história de um avião que caiu no deserto do Saara e todo mundo morreu, menos o maestro. E todos os maestros têm fama de serem vaidosos, como eu disse. E aí, meio-dia, a temperatura 60 graus, e o maestro, embora ele fosse uma pessoa, ele era ateu, ele esticou a mão e falou: meu Deus, por favor, umas gotas d'água nas minhas mãos, porque a temperatura está a 60 graus e agora é meio-dia. E Deus atendeu, pingou as gotas d'água na mão do maestro. O maestro falou: obrigado, meu Deus. E arrumou o cabelo. Eu acho que a liderança hoje realmente está passando por várias transformações, né, Virginia? O maestro disse que até para liderar uma orquestra hoje é diferente do que era antigamente. Acho que isso tem um grande paralelo com o mercado corporativo também, né?
Ah, tem sim, totalmente. Acho que os paralelos, eles são super ricos, se parecem muito. Acho que a gente pode dizer que a gente precisa de coordenação, Hum, sensibilidade, inspiração. Isso no caso de um maestro ou no caso de um líder, né? Um líder, um gestor, enfim. uhum. E eu acho que o grande desafio é transformar talentos individuais em uma performance coletiva harmoniosa. E eu acho que isso se aplica aos dois lados, né? Então, Sem dúvida. eu entendo que se aplica aos dois lados. O maestro, ele não está sem um instrumento, mas ele dá as condições, oferece as condições para que seus músicos, eles deem o seu melhor, né? Uhum. Eu acho que o líder, do lado dele também, tem que remover obstáculos, ele tem que ter escuta ativa, ele tem que promover uma equipe integrada. Então, eu não acredito que seja diferente, muito diferente. E eu acho que tem uma coisa que é fundamental, fora exercícios, né? Os exercícios que um músico tem que fazer, ou mesmo um maestro, a disciplina, Disciplina, tudo isso é determinação. importante, determinação é fundamental. Mas eu acho que, assim, no caso de um maestro, e o senhor me diga se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu acho que um maestro com seus músicos, sua orquestra, e um líder com seus liderados, é importante que você crie um vínculo de confiança, porque você tem que passar isso que você está guiando os teus músicos ou os teus liderados, e eles têm que confiar em você, esse vínculo de confiança eu acho essencial. Sem isso, eu acho que as coisas não Não funcionam. chegam à perfeição, né? Não chegam A à perfeição, eu qualidade acho que, máxima. no caso, acho que de uma empresa, acho que Difícil. nunca chega, É. né? Talvez na música, sim, mas Você comentou de escuta ativa, o maestro falou de cocriação, né, com a orquestra. Mas o que a Virgínia falou do clima de confiança Uhum. é o que existe a coisa mais importante no relacionamento do maestro com os seus músicos e de um líder com os seus liderados. Porque essa confiança, quando existe mutuamente, você transmite essa confiança para ou o público ou o consumidor. Uhum. Então, isso é a palavra mais importante numa liderança, o estabelecimento da confiança entre as duas partes. A gente está aqui num evento de tecnologia, de inovação, falando de padrões, e a confiança foi falada várias vezes hoje, tanto no palco como aqui no podcast, né? Que a necessidade de criar confiança para que ambientes de trabalho colaborativos, mais produtivos, e também falamos muito sobre transparência, né? A importância da transparência nessas relações. sim, no nosso caso, né, quando a gente fala de transparência, onde você fala que o consumidor ele demanda informações no nosso caso, né, Claro. de produtos, ele quer saber de onde veio, onde foi produzido, que tipo de material com que ele foi fabricado. Então, o nosso caso tem muito a ver com dados de produtos que a gente Uhum. hoje, você sabe que a gente tem um banco de dados que são quase 700 milhões de De produtos. produtos Então, cadastrados. quanto mais qualificados forem esses dados, Uhum. a conversa entre o fabricante ou o dono da marca e o consumidor, ela vai ser mais transparente também. O Uhum. consumidor demanda e o fabricante vai colocar aquela informação de forma transparente e clara. Não tem mais espaço, eu acho, para quem não age de forma transparente. Cada vez mais, eu acho que nas empresas, junto aos Vai gerando essa consumidores, você confiança tem que e gerar, reputação. lógico, lógico, Uhum. com certeza. E, Virgínia, aproveitando aqui, é, na liderança, a liderança exige muita afinação, né, entre o propósito e a execução. Qual é o principal desafio do líder hoje? É equilibrar esses dois pratinhos? São vários pratinhos, né? Não tem uma resposta certa ou errada para isso. Acho que cada líder tem uma visão e uma forma de trabalhar, Uhum. mas eu acho assim, ter uma equipe integrada é fundamental, porque a gente já passou há muito tempo daquele trabalho departamentalizado, onde, Uhum. isso aqui são as minhas metas, essas são as suas metas. Não, tem as metas da organização, e para isso tem que fluir tudo num ambiente Uhum. muito integrado.
a confiança, como a gente comentou aqui, e não ter estrelas. Na verdade, você tem que ter talentos, mas que saibam trabalhar em conjunto. Em forma harmônica. Imagina uma orquestra trabalhando departamentalizada, né? É. Não é Exatamente, são os naipes de uma orquestra. Mas eu digo ainda mais, eu digo o seguinte, que o resultado de uma carreira, por exemplo, no caso da música, quando eu encontro, meu encontro com crianças, que eu faço isso pelo Brasil inteiro, eu separo as crianças em 4 modalidades. Uhum. A primeira modalidade são aquelas crianças que poderão ter a música como serem no futuro, eles podem fazer parte de um público. Uhum. Outras crianças, elas podem ter no futuro a música como hobby. Uhum. É uma pessoa que trabalha numa empresa, mas chega em casa ou quer ouvir música ou quer tocar algum instrumento amadoristicamente, mas tem um instrumento. Aquele que pode se transformar num músico de uma orquestra. E, finalmente, um diamante. E quando se encontra um diamante, esse diamante tem que ser lapidado. Isso acontece, no caso da Virgínia, tenho certeza que quando ela tem a equipe dela trabalhando, ela também vai separando aqueles que têm um talento mais expressivo. Uhum. Porque o que é o resultado de um talento mais expressivo? É a combinação do dom de Deus com a disciplina de um atleta. No momento que você tem o dom de Deus e a disciplina de um atleta, você está encontrando um diamante. É isso, Virgínia. Como é que Com é? certeza, não, com certeza. Eu acho e é difícil. Não é fácil. E eu falo, eu acho, lógico, que a pessoa tem que ter talento, isso em todas as áreas de uma empresa, e não é diferente para o esporte também, é isso. Sim. Mas você tem que trabalhar, mas você tem que. Eu muitas vezes falo, a gente pode ajudar muito com, no caso da empresa, com técnica, com cursos e tal. Agora, se a pessoa não tiver, que eu falo, aquele entusiasmo, aquele. Quando a gente fala o sangue nos olhos, no bom sentido, que eu falo, gente, a pessoa parece que vem morrendo, não dá, né? Então você precisa ter gente entusiasmada com o que faz, aderida, engajada, querendo dar o seu melhor. O maestro sempre fala sobre essa conexão, né? Você comentou do seu último espetáculo no Carnegie Hall, que quando você sentiu o público, essa conexão com o público, você já sabia que ia ser um espetáculo especial. Como que a gente faz? Que lições, que conselhos você daria para um líder empresarial para criar uma conexão, de fato, com o seu liderazgo ou com os seus consumidores? A solidariedade, paz e amor. Uhum. Precisa de mais amor, né? Mais amor. Muita tecnologia, mas mais amor, mais né? amor. Então, o que acontece? Um músico, ele, conforme eu falei na palestra, ele é, no fundo, um missionário. Porque a música une povos, gerações, nações, através da música. Eu, por exemplo, segunda-feira, no concerto da Sala São Paulo, eu toquei a lista de Schindler, do John Williams. Mas para introduzir a lista de Schindler, que é a principal música do Holocausto, eu introduzi com um prelúdio de uma suíte de Bach. Ou seja, o maior compositor alemão sendo executado para introduzir a principal música do Holocausto. E a música tem esse poder de unir povos e gerações. É uma linguagem global, né? Porque você fala, você se emociona, eu posso me emocionar no Brasil com uma música que um alemão vai se emocionar, que um israelense vai se emocionar. É um padrão global. É um padrão global. Eu poderia dizer, a gente emoção. trabalha com padrões, mas é um padrão global de emoção. De emoções. Por isso que um dos maiores músicos da atualidade, Daniel Barenboim, ele criou uma orquestra
Aliás, um dos maiores escritores palestinos, Eduardo Said, ele me cita, inclusive, num livro dele, mas ele criou uma orquestra com crianças palestinas e israelenses. E é uma orquestra fantástica. E todos estão unidos. Eu fiz aqui no Brasil um coral de crianças refugiadas. Tinham crianças sírias, angolanas, de vários países refugiados, venezuelanos, povos da África, do Iraque. E esse coral, no primeiro dia, um olhava para o outro e os pais iam juntos, porque eram crianças. Não conseguiam se comunicar. Não conseguiam se comunicar. No final, estavam todos abraçados e chorando por causa de uma palavra chamada música. Da conexão que a música causa. Na sua apresentação também, você disse que não é muito usuário de tecnologia, que teve um incentivo para usar redes sociais. Mas como que a tecnologia entrou na sua vida, até proporcionando que você continuasse tocando? Por causa de eu estava dando eu faço a turnê internacional, a nacional e a estadual. Na turnê estadual, passando pela cidade de Sumaré, um designer de produtos quis falar comigo, não queriam deixar, e eu sempre faço questão de conversar com todo mundo. E aí ele me trouxe uma luva biônica. Aí eu olhei para ele e falei, essa luva dá para lutar boxe, mas não para tocar piano. Mas quando eu vi o interesse dele por mim, eu falei, mas venha almoçar lá em casa na semana que vem. Na semana seguinte ele foi. Para você ter uma ideia, sobre essas luvas saíram 6.000 artigos em jornais do mundo inteiro depois, quando eu consegui encostar os 10 dedos no teclado. Então foi a união da tecnologia para salvar um sonho. A tecnologia aplicada para solucionar de fato um problema e determinação do design, então, que foi atrás de você. Claro. E aí, como é que... Eu não tenho a velocidade que eu tinha antes, nem por sonho, mas pude encostar os 10 dedos no teclado. Isso para mim foi algo... Para reger eu preciso das duas luvas. Na esquerda a mão amoldou um pouquinho, peças adaptadas e lentas, eu posso tocar sem as luvas. Mas eu durmo com a luva esquerda, inclusive. Só tiro para tomar banho. Aqui nos episódios do GS1 Talks, direto do Brasil em Código 2025, falamos da tecnologia aplicada no varejo, na indústria, na saúde, no agro e agora também na música. Por que não? Por que não? Quando perguntam para mim por que, eu respondo, por que não? É isso aí. Virgínia, a gente já está indo para o final aqui do podcast. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui nesse episódio e queria já passar a palavra para vocês se despedirem e fazerem as considerações finais. Virgínia, por favor. Bom, para mim é uma honra. Às vezes eu fico pensando o que eu estou fazendo aqui, porque é uma honra muito grande, quando eu fui apresentada ao maestro, poder estar aqui junto com o senhor, não só ouvi-lo, eu já presenciei outros espetáculos seus, pelo menos mais 2. Conheci aquela história da balsa que o senhor contou no Jô Soares, eu me lembro. E eu gravei, porque aquilo foi muito engraçado. E para mim, assim, o que eu posso dizer? Tecnologia aliada à música, por que não? E agradecer demais ter podido fazer um podcast aqui com essa sumidade, Sim, que é o maestro João Carlos Martins. Uma aula de liderança, de conexão, né, de mais amor, de tecnologia, determinação e também de contação de causos, né? E antes de tudo, eu me sinto profundamente honrado de ver a força da mulher brasileira, que é o caso da Virgínia, e a força da mulher brasileira que vai inspirar esse país cada vez mais no futuro. Muito obrigada mais uma vez, obrigada Virgínia. Estamos encerrando aqui mais um episódio do GS1 Talks, na presença de João Carlos Martins e Virgínia, presidente e CEO da GS1 Brasil. Fique ligado, até o próximo episódio.